Ir ou Ficar, capítulo 3. Aborto espiritual. Aborto. Expulsão espontânea ou provocada, antes da época, que é viável do produto da concepção. O aborto espiritual é uma manobra diabólica do inferno para impedir que nasçam verdadeiros homens de Deus. Texto: Mateus 13, 3, 23. Primeira parte. À beira do caminho. Versículo 4. A. As aves do céu a comeram. B. Satanás tira a palavra que no coração, útero, foi semeado. Versículo 19. Esta é a primeira espécie do aborto espiritual. Segunda parte. Solo pedregoso. Versículo 5. A. A semente fica praticamente na superfície. Porque não existe terra suficiente e profunda, seca-se. B. O sol a queima, porque não tem raiz. O sol é uma tribulação ou a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Versículo 21. Esta é a primeira espécie de aborto espiritual. Terceira parte. Entre espinhos. Versículo 7. A. Cresceu entre os espinhos, que também cresceram, sufocaram e estrangularam a semente, que não deu fruto. B. Os cuidados do mundo. C. A sedução das riquezas. D. As cobiças de outras coisas entram e sufocam a palavra, tornam-se infrutífera. Esta é a terceira espécie de aborto espiritual. Com isto, Jesus acaba de demonstrar que existe pelo menos 3 legiões infernais especialistas em provocar aborto espiritual na vida do ser humano. Para que Cristo não nasça, nem cresça em seus corações, em seus espíritos, gerando assim filhos para Deus. O que causa tudo isto é a má formação gerada pela igreja local. É a conversão incompleta. O indivíduo não chega ao verdadeiro arrependimento. Ele somente frequenta uma igreja. Temos que levar cada indivíduo a ter experiências do novo nascimento e a formação de Cristo nele. Gálatas 4,19. Quando temos uma igreja saudável, terra boa, e que se preocupa na formação de cada pessoa, não a tratando como mais um, então há um grande crescimento em todos os níveis. Quarta parte. Caiu em terra boa e deu frutos. Versículo 23. São os que ouvem a palavra e recebem. São os ventres férteis e úteros fortes, que não aceitam o aborto, que crescem, produzem e reproduzem filhos para Deus. Um grão produz 30, 60 e 100. O plano revolucionário de Deus para salvar o mundo. Poucas coisas na Bíblia são mais revolucionárias do que o plano de Deus para salvar o mundo. O Todo-Poderoso, Deus do Universo, escolheu seres humanos limitados e falíveis para ser principais veículos na transmissão da mais importante mensagem que o mundo já conheceu. Ele poderia ter escolhido anjos para fazer esse trabalho. Ele poderia ter atravessado as nuvens e falado alguma coisa como: Olá, humanidade, eu sou Deus e vim trazê-los uma boa notícia. No passado, ele falou por meio de uma sarça ardente, apareceu em visões, gravou as suas leis em tábuas de pedra. Mas em nossos dias, ele decidiu escolher homens e mulheres comuns para levarem a sua mensagem de salvação ao mundo. A grande comissão não foi algo que só Jesus disse. Este mandamento, ide, está por todas as entrelinhas da palavra de Deus. Vejamos alguns exemplos. Atos 1:8, Atos 26, 16 ao 18, 1 Coríntios 9, 16, 1 Pedro 2, 9. Jesus não entregou este mandamento somente aos que criam firmemente, aos que tinham o dom especial de falar às pessoas. Ele entregou a todos,
mesmo que tenhamos medo ou dúvida. Ainda assim, somos chamados. Deus decidiu nos confiar a sua preciosa missão. O papel de Jesus na grande comissão é maior do que você pode realmente perceber. Porque embora essa tarefa tenha sido entregue aos homens, ele não saiu de cena. Quando o Senhor nos comissionou, também se comprometeu a nos ajudar. Os primeiros discípulos eram fanáticos ou fiéis? Você realmente quer mudar o mundo? Você deve estar pensando, eu quero, mas eu sou apenas uma pessoa comum. Na maior parte do tempo, não consigo nem fazer um bolo, quanto mais mudar o mundo. Considere o seguinte: 2 milênios atrás, um grupo de discípulos, equipado com pouco mais que a mensagem do Evangelho, transtornou completamente o mundo. Era um grupo de discípulos relativamente pequeno, que começou a se reunir num obscuro cenáculo. Eles não tinham a mídia, o computador, a tecnologia de satélite, não tinham a oportunidade de publicar os seus materiais e nem recursos financeiros para construir belos templos. Sendo atacado espiritualmente e fisicamente, esses pequenos grupos de homens e mulheres fez com que a mensagem da salvação se expandisse e fizeram diferença em sua geração. Atos 17, versículo 6. Estes têm transformado o mundo. Eles receberam uma acusação. O mundo estava de cabeça para baixo, igual está hoje. Eles estavam, na verdade, recolocando no lugar certo aquilo que tinha estado errado desde a queda da humanidade no Jardim do Éden. Se os nossos métodos e princípios não forem diferentes do mundo, então estamos concordando com tudo aquilo que está errado. Se você fosse selecionar um grupo de pessoas para mudar o mundo, será que teria escolhido o grupo que Jesus escolheu? Imagine-se se Jesus encaminhasse os currículos de sua equipe a um desses modernos grupos de gerenciamento. O resultado seria este. Na nossa opinião unânime, que a maioria dos candidatos não possui qualificação para este tipo de empreendimento. Portanto, recomendamos que continue a procurar pessoas experientes e com capacidade de exercer liderança. Nós descobrimos que Pedro é emocionalmente estável e com temperamento explosivo. Os irmãos Tiago e João colocam interesses pessoais acima da sua lealdade no grupo. Tomé demonstra uma atitude questionada que poderia levá-lo a um ânimo enfraquecido. Deus não está procurando por homens ou mulheres fortes, mas sim por alguém a quem ele possa tornar forte, segundo Coríntios 16, 9. Combatendo o aborto espiritual. Uma igreja séria é aquela que tem o zelo de treinar os seus líderes, e não somente colocá-los em um cargo. Quem é colocado em um cargo, muitas vezes não é um líder. Ter a função de um líder não significa que a pessoa é um líder, mas quando a igreja cria meios para que a pessoa que recebeu um cargo seja treinada, aí sim nasce um líder. Vemos muitas pessoas ocupando cargos dentro das igrejas, sem nenhum preparo, e este despreparo reflete na comunidade. Além do que estamos tratando com algo espiritual, que é muito sério, quando erramos a nossa função sacerdotal, poderemos contribuir para a morte espiritual das pessoas. As pessoas podem ter um chamado, desde o ventre da sua mãe, mas isso não significa que não precisa de treinamento. O treinamento sério e constante de uma equipe trará um resultado extraordinário. Treinar é educar, e a educação é necessária para a preservação da vida, sendo indispensável para o ser humano tomar posse da conquista e ser feliz. Reflexão. Nenhum cavalo chega a parte alguma antes de ser domado. Nenhum vapor impulsiona coisa alguma antes de ser aprisionado. Nenhuma cachoeira se transforma em luz e força antes de ser canalizada. Nenhuma vida jamais se tornará grande enquanto não for treinada, orientada e consagrada. O líder não nasce pronto. O líder não é apenas o que dirige, mas é o que consegue a participação.
Características do líder: autocontrole, autoridade, iniciativa, competência, entusiasmo, criatividade, amor, fé. Será que você é um líder? Quem não se torna um padrão de referência não pode ser um líder. A diferença do líder que ocupa simplesmente um cargo para o líder treinado. Líder que ocupa o cargo. Explosivo. Por ser imprevisível, é incômodo. Os colegas evitam por medo. Não tem controle emocional. Por isso, encara todos os acontecimentos como uma ameaça. É a insegurança que traz este problema. O arrogante. Tenta disfarçar a superioridade, mas não consegue. Acha que sabe tudo e gosta de humilhar a todos. Algumas pessoas preferem evitar confusão. Outros entram em conflito porque não conseguem trabalhar ao lado dele. Encrenqueiro. Faz tempestade em copo de água. Argumenta demais. Não é transparente. As pessoas são alérgicas a ele e evitam colocar em um projeto ou em uma reunião para evitar problemas. Sentado no muro. Incomoda por não ter uma opinião bem definida. Não sabe o que quer e por isso os seus subordinados sofrem com esta indecisão. O tímido. Tem medo de assumir os riscos e por isso perde muitas oportunidades. É aquele indivíduo embaraçado que tem sempre dificuldade em realizar algo. Espaçoso. Cria intimidade rapidamente com todos, mesmo com seus superiores. É o tipo que chama os seus superiores pelo diminutivo. Não sabe separar as coisas, não permite que outros falem, quer ser o centro das atenções. O chato. É repetitivo, palpiteiro, importuno, não consegue perceber quando está sendo desagradável e não sabe a hora da ocasião certa de brincar. Quer saber de tudo que acontece e dar opinião em tudo. O inerte. Está sempre desanimado e imóvel. O seu desânimo contamina o grupo e mobiliza os seus projetos. O líder que é treinado. É obediente e humilde. Reconhece que precisa cada vez mais aprender. Faz a obra com alegria, porque sabe que está servindo o Senhor. Executa com muito amor o cargo que foi confiado. Não tem subordinados, tem equipe. É perseverante naquilo que faz. Trabalha na visão da autoridade superior. Sabe ouvir, tem mente aberta. Transmite segurança, confiança, lealdade, verdade. Toma decisões justas, dá exemplo, não é infalível, tem mais acertos que erros. Não comanda pelo medo, comanda com visão.